Bom dia pessoal. Hoje eu vou estar falando sobre alguns dos meus medos, tá? Pode ser contraditório, pode ser estranho, mas um dos meus maiores medos é falar algo errado, comunicar de forma onde as pessoas possam me interpretar erroneamente, ensinar algo, é, ensinar algo errado. E aí você pode fazer, pô, mas como que você tem medo de falar se você grava praticamente todos os dias, ensinando as pessoas alguma coisa, ensinando as pessoas a descobrir o propósito e tal. E é isso que eu vou te apresentar, como que eu faço para superar isso, tá? Antes, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, de comentar, verificar se você está inscrito, se acionou o sininho lá para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo que eu publicar aqui, tá bom? Obrigado por você estar aqui continuando assistindo esses vídeos e espero que você possa estar colocando nos comentários o que você tem achado, quais sugestões você tem para que eu possa estar melhorando a minha comunicação. Então, esse é o meu principal medo, a comunicação. A gente que comunica, a gente que instrui, que somos mentores, que somos professores em alguma área, nos propomos a ensinar algo, normalmente gera uma certa preocupação se aquilo que estamos passando está sendo entendido da forma correta. Porque a maior responsabilidade é de quem está comunicando, não necessariamente de quem está recebendo a comunicação. Então, a minha maior preocupação, um dos meus maiores medos é como está sendo a minha comunicação. Será que a minha comunicação está atendendo ao propósito? Por que eu estou falando isso para você? Porque todos nós temos medos. E esse é um dos maiores medos que eu tenho. E detalhe, eu não tenho só medo, eu também tenho traumas, tá? Só que traumas é um momento para outro vídeo. E se você quer saber qual é o meu maior trauma, coloca aqui nos comentários #quero saber, tá bom? Afinal de contas, o que é o medo? O medo, ele é um estímulo involuntário e natural do ser humano. Através do medo, você evita riscos para sua vida, para sua existência. Só que entre medo e outras variáveis a partir disso, ansiedade, traumas, fobias, todos os outros sentimentos encadeados através de um bloqueio, através de algum sentimento que foi provocado. Então, existe uma diferença entre o medo natural, que é aquele que te protege, e o medo provocado, que foi baseado por algumas experiências que estimularam determinados bloqueios. Por exemplo, foi feito um experimento não muito convencional, hoje ele não seria aceito, mas com um bebê de 9 meses. O objetivo do experimento era saber se era possível aprender um medo novo. Então pegaram um bebê de 9 meses e colocaram vários objetos, várias coisas na frente daquele bebê, penduraram macaco, penduraram animais, botaram fogo e como era previsto, o bebê ele não sentia medo de nada, ele não tinha medo de nada do que ele via. E aí eles fizeram diferente. Eles pegaram um ratinho, o mesmo ratinho que eles tinham colocado e ele não tinha medo, eles começaram a apresentar o ratinho, e toda vez que eles apresentavam o ratinho, eles pegavam o martelo e batia no aço bem forte, causando aquele susto no bebê. E sabe que o bebê ele tem essa sensibilidade, né, do barulho e tal, e ele começa a chorar. Então, toda vez que eles colocavam o ratinho, eles batiam o martelo e aí provocava essa sensação de incômodo. Então, eles começaram a criar sensações, gatilhos, onde o corpo, a mente, os olhos, da visão daquele bebê começou a fazer uma conexão de quando ele via aquele ratinho branco, ele associava aquele susto, aquele medo do barulho, aquele barulho alto. Então, chegou um momento que não era nem necessário bater o martelo. Ao ver aquele ratinho branco, aquele bebê, ele começava a chorar. E pior ainda, tudo que poderia
ter uma associação àquele rato branco, por exemplo, até roupa do Papai Noel, que tem aquele pelo branco, né? Aquela pluma branca, o bebê olhava e ele já ficava já agitado, porque associava a cor branca. Então você percebe o quanto nós podemos ser influenciados por experiências negativas que tivemos na infância para provocar determinados medos. Então essa é uma das investigações importantes a serem feitas quando você tem, por exemplo, trauma de falar em público, algum medo de escuro, medo de altura. Provavelmente você teve alguma experiência que foi associada a um medo natural, mas na verdade foi um medo provocado, sabe? Então, primeiro é saber que o medo ele é uma forma de preservar a vida, né? Mas é importante saber também o que ultrapassa o limite do medo natural, porque se você não tivesse, se ninguém tivesse medo, a gente iria atravessar uma rua, uma avenida cheia de carro em alta velocidade, ou iria brincar com uma serpente venenosa. Então é importante ter medo, mas o medo natural, ok? Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas acham que são covardes, são menores, são inferiores porque têm medo. E medo não é sinônimo de covardia. Medo não é sinônimo de que você é menor ou não. Apenas você teve experiências que te provocaram esses medos, tá? Agora, quando esse medo ele chega ao extremo, que é chamado pelos especialistas de fobias, né? São traumas profundos a respeito de alguma coisa. Aí é necessário um tratamento psicológico, um tratamento, algum acompanhamento com um profissional. Então, por que eu quero falar isso? Se esse medo ele está te impedindo de viver o seu propósito, ele precisa ser resolvido. Por exemplo, um dos traumas que eu tenho, ele não me impede eu nunca parei para tratar esse trauma. Se ele começar a prejudicar o meu propósito, aí eu vou ter que tratar ele. Eu vou ter que tratar ele de alguma forma. Então, identifique se os seus medos estão te impedindo de fazer a realização da sua missão, do seu propósito de vida. Uma das coisas que você pode fazer é tornar a solução desse medo, desse trauma, um desejo. Então, o desconhecido, ele causa medo demais. Então, a melhor forma de você ultrapassar o limite do conhecido para o desconhecido, que é a zona escura, né? A zona, uma certa insegurança, você precisa tornar essa zona de insegurança desejável. Você precisa desejar isso para que você possa ter estímulo, para que você possa ter motivação para chegar nessa zona de desconforto, né? Vamos dizer assim. Todo medo que é provocado, ele pode ser ressignificado, entendeu? Então, anota isso. Todo medo que eu tenho pode ser ressignificado. Se foi um medo provocado, ele pode ser ressignificado. O que é ressignificação? É você dar um novo significado para aquilo. Então, um outro experimento foi feito com uma criança que tinha medo de uma determinada coisa, e aí começaram a criar novas associações positivas. Pegaram outras crianças com aquela mesma coisa que ela tinha medo. Presta atenção, a pessoa tem... Vou dar o exemplo aqui da criança do ratinho lá. Vamos supor, ela pegou o trauma do ratinho, né? Tudo que tinha referência com o ratinho. O que acontece? Como que ressignifica isso? Uma forma de ressignificar: colocando vários outros bebês brincando com o ratinho. Então, começa a criar um novo significado para aquela criança. Ela começa a olhar aquele ratinho de forma diferente, porque todas as outras crianças que são parecidas com ela estão lidando com aquele ratinho de forma muito bem, de forma muito tranquila. Então,
começa a ficar mais familiar, começa a se tornar mais aceitável aquilo ali. Então, com o processo, isso vai ressignificando. E por isso que é importante a gente saber disso, que qualquer trauma, qualquer dificuldade, qualquer medo que seja provocado e esteja te paralisando, esteja te prejudicando, esteja de alguma forma impedindo você de viver o seu propósito, você pode ressignificar ele, você pode superar ele, beleza? Então esse foi mais um vídeo da série Café com Propósito. Eu sou o Christian Oliveira e o meu propósito é te ajudar a descobrir o seu. Até o próximo vídeo.